Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar de mais uma personalidade que essa era a ariana mesmo, não só tinha Áries forte no mapa. E hoje não vou falar sobre um competidor, um guerreiro, uma pessoa ligada assim com assuntos tão clássicos de Áries, mas sim de um artista, de um ator, para ser mais exata. Na verdade ele já atuou, dirigiu, escreveu num período em que o cinema tinha poucos recursos audiovisuais e ele talvez tenha sido um dos atores mais expressivos que o cinema já viu. Eu tô falando do Charlie Chaplin. Ele era ariano, enfim, além de ser ariano, ele tinha Mercúrio em Áries também, e isso torna a mente dele muito intuitiva, muito rápida, né? Ele tinha o meio do céu em Leão, então Leão é um signo ligado ao próprio ofício do teatro e ao ator, né? Porque Leão também representa, entre outras coisas, uma certa desenvoltura corporal. Autoconfiança, autoestima, tudo isso você precisa para você ter uma autoexpressão que funcione, né? Além do Leão na casa 10, que é a casa da carreira, o Mercúrio dele em Áries está dentro da casa 5, que é uma casa análoga a Leão, que fala de criatividade, de legado, enfim. O Charlie Chaplin tinha o ascendente em Escorpião e ele ficou conhecido pelo seu trabalho, mas ao mesmo tempo ele tinha uma vida pessoal um pouco reservada. Tinha-se muitos boatos, eu não consegui confirmar nada disso, eu pesquisei um pouco sobre a vida dele, mesmo no Wikipedia, eles falam, assim, coisas como uma certa especulação de problemas com a família de origem, parceiras de casamento e tudo mais. Ele teve filhos, mas, enfim, tudo isso era meio nebuloso. Também a mídia naquele tempo era diferente. O mundo estava passando ali pelas grandes guerras, né? Ele produziu cinema mudo e em preto e branco, no auge ali, acho que da Primeira Guerra, e depois ele ainda continuou trabalhando, né? E ele ainda continuou trabalhando ali durante a Grande Recessão, durante a ascensão de Hitler, enfim. Na verdade, ele seguiu trabalhando até o fim da vida dele. Nada o fez parar de uma forma ou de outra. Os registros dizem que ele atuou, dirigiu, ele mesmo negociou muitos dos primeiros filmes dele. Ele escreveu, ele tinha as ideias, ele negociava os contratos dele quando grandes empresas do cinema queriam contratá-lo e tudo mais, ele cuidava desses detalhes. Aí a gente vê muito essa presença ariana do as coisas vão ter que funcionar no meu ritmo, né? Enquanto ele ainda estava ganhando notoriedade, ele que fazia tudo. Então ele não tinha colaboradores, digamos assim. Ele pagava pessoas para ajudarem na filmagem, tudo, né? Pelo menos os primeiros vídeos dele, talvez não os filmes grandes, nem o mais famoso dele, que é o personagem que em português chama Carlitos, que é aquele, né, do chapeuzinho coco e do bigodinho. Existem registros de que ele era um funcionário que dava trabalho, assim, que ele reclamava muito, ele exigia muito. Teve problema num dos filmes, eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu pesquisei direitinho, em que a diretora era uma mulher e ele teve problemas com isso. O masculino, ele é muito exaltado quando a gente tá falando de Áries, então, né, historicamente, eu vou falar sobre isso num outro vídeo, a queda do matriarcado e o início do patriarcado é uma marca da era de Áries na astrologia. Então ele tem muita relação com essa rejeição ao feminino. E claro, né, cada personagem é uma pessoa inserida na história e que tem a sua própria história. Então a gente tá aqui falando de um cara que morreu na década de 70 e é de uma geração muito, muito antiga. Ele não querer se sujeitar a ser dirigido por uma mulher nem era, assim, acho que tão novidade naquele momento. Mas é interessante de notar pela relação com o signo de Áries. Ele foi um dos maiores artistas aí, pelo menos daquele período, passou mensagens importantes, então ele foi ousado em muitos temas que ele abordou através do cinema mudo e conseguia passar as mensagens dele expressando através da arte. Vale a pena conhecer um pouquinho sobre ele se você não conhece. Com certeza ele foi pioneiro, ousado, ele acendeu aquela chama ariana e foi à frente abrindo o caminho, inspirado por outros artistas. Tem um artista que ele falava que era a inspiração dele, mas esse não chegou nem aos pés de quem ele foi. Ele com certeza foi inovador na profissão que ele escolheu. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.